Vamos seguir então? Você está vendo aí a importância da fé, que se traduz em atitude. Atitude. Que essa fé e essa atitude, você realmente acredita em alguma coisa, mas esse acreditar não pode ser superficial, ele tem que ser lógico, explicável, palpável, pelo menos para você mesmo. Porque se as suas atitudes não tiverem uma base sólida, ela não é uma fé real, não traduz uma fé real. E o prumo que nós estamos vendo é a palavra. Claro que nós temos falado neste lugar. Nosso Deus é o Deus da Bíblia. Mas Ele não está limitado à própria Bíblia. Senão não seria Deus soberano. O termo que a própria Bíblia diz a respeito de Deus, que Ele é soberano, opera além do que pedimos ou pensamos, nos faz subentender que Ele pode fazer coisas além do que Ele já fez. Amém? É isso que cremos? Deus pode fazer coisas além do que Ele já fez? Então, o que Ele já fez está na Bíblia, mas Ele ainda pode fazer coisas além disso. Então é isso que nós cremos. Também é o que cremos. Além de crermos no que está na Bíblia, ainda cremos que Deus possa nos falar algo diretamente em que nós não encontremos base na própria Bíblia, senão na soberania de Deus. Isso é uma situação, porque muita gente hoje está se questionando, por não conhecer a Bíblia, logicamente, porque todo servo de Deus que realmente quis viver a palavra plena, teve perseguições, teve problemas, todos tiveram problemas. Basta você ler o livro de Atos, você vai ver que teve problemas. Com o próprio povo de Deus que foi Israel, os profetas que vieram trazendo a palavra de Deus tiveram problemas. E hoje tem gente dizendo assim, que vergonha ser preso. Teve uma pessoa que ligou para cá e falou assim, mas não pode um crente ser preso? Como é que pode? O lugar de nós todos tinha que ser lá dentro da cadeia, meu irmão. Nosso lugar é lá. Nós somos as feras da sociedade. Nós temos que estar presos. O mundo já é no maligno e nós não nos integramos a ele. Então o que acontece? As pessoas não têm a base bíblica, então elas questionam a sua própria fé. E Deus transcendental pode mover com a sua vida algo tão diferente que nem na Bíblia você consiga achar base. E muitos vão dizer assim, por que você está fazendo isso? Eu não acho isso escrito em parte alguma. Entende o que é a fé? A fé vem por ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Ora, mas quando Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, ele estava dizendo que isto seria uma palavra que já estava escrita? Ele disse pela palavra de Deus, mas não disse necessariamente pelos pergaminhos. Por exemplo, quando Paulo cai do cavalo, ele teve um impacto com o sobrenatural. Ouviu uma voz, teve uma visão, ficou cego. Os homens que estavam com ele, ele diz que ouviram a voz, mas não viram nada. Uns saíram correndo, atemorizados. Depois ele ouviu uma palavra: entra na cidade, né? E lá te será dito o que você tem que fazer. Então Paulo vai, não foge, procura alguém que o guie para dentro da cidade. Ele já começou a ter uma atitude de fé. Ele só perguntou assim: Senhor, quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Acabou. Senhor, o que farei? Aí, o que farei? Aí ele começa a receber ali uma direção.
nessa direção, ele ia ter que ter fé. Ele teve, porque ele se conduz de acordo com aquela palavra. Que palavra? Uma palavra que veio direta dos lábios de Jesus, não passou por pergaminho nenhum, não passou por profeta nenhum, não passou por vidente nem sonhador, veio direta. Então ele foi e teve uma atitude de fé nessa palavra, que veio direta, não numa palavra escrita, mas numa palavra revelada. Então Paulo está dizendo, a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então essa palavra de Deus, ela é tanto a escrita, que Deus nos revela. Quantas vezes nós já abrimos a página e parece que a Bíblia está viva, aquela letra pula assim, ué, nunca tinha visto isso aqui, já tinha lido 500 vezes, mas nunca tinha visto isso aqui. É uma revelação, é Deus falando pela palavra escrita, mas também Deus fala independente da palavra escrita. Ele fala aqui, ó. A Bíblia diz que nós temos comunhão com Deus. Opa, se eu tenho comunhão com Deus, significa que eu falo diretamente com Ele e Ele fala diretamente comigo. A comunhão, presta atenção, vou falar, é para falar eu falo. A comunhão que vem só pela Bíblia não é perfeita. Entendeu? A comunhão que vem só pela Bíblia não é perfeita. E eu provo. Quer prova? Agora vamos para a Bíblia, para provar. Elias tinha uma comunhão tremenda. Baseada em qual pergaminho? Elias ressuscitou um morto. Baseado em qual experiência? Antes dele não tinha ninguém ressuscitado ninguém? Está entendendo? Então, fé é isso. É quando você recebe do alto uma convicção, uma palavra, uma revelação, e você age de acordo com aquilo que você recebeu, que sabe que recebeu de Deus. Mesmo que os teólogos, eu costumo chamar de teologocratas, né? Mesmo que eles criem as suas ideias e digam, mas isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia, meu amigo, mas está aqui, ó, no meu coração, meu Deus falou comigo. Isso é uma fé, vamos assim dizer, extra-bíblica. E eu creio nesta fé extra-bíblica, e ela é o meu objetivo. Eu não tenho comunhão com Deus só pela Bíblia. Não, só pela Bíblia é uma comunhão deficiente. Porque Elias foi considerado um grande homem de Deus e a fé dele não foi baseada em pergaminho nenhum. Não é verdade? Moisés teve experiência com Deus. Quando foi que antes de Moisés alguém viu uma sarça pegando fogo e uma voz falando com alguém? Mas aconteceu com Moisés. Foi o primeiro. Não é verdade? Quando foi que antes de Enoque a Bíblia diz que alguém tivesse sido arrebatado? Mas Enoque foi. Então, meu irmão, a Bíblia hoje é composta de histórias que incide com certos personagens que nunca tinham visto aquela história. Enoque foi arrebatado, mas antes dele ninguém, mas Enoque foi. Enoque fez a história do arrebatamento. Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, mas antes dele, carruagem de fogo, ninguém foi, mas Elias foi. Então não importa que antes de você ninguém tenha sido ou tenha feito, importa o que Deus tem para fazer contigo. Você está aí para fazer história. Agora, isso às vezes não entra na cabeça das pessoas. Aí elas vivem um evangelho, se tornam até um instrumento, mas nunca a plenitude do instrumento. Porque elas acham que tudo que tem que acontecer na vida delas tem que ter uma base bíblica. E eu costumo ter como base bíblica para a minha vida a revelação da soberania de Deus. Se Deus é soberano, Ele age além do que pedimos ou pensamos.
E se ele vai agir além do que eu possa pedir ou pensar, significa que é algo que não esteja na Escritura. Porque se estiver na Escritura e eu ler, pode ser que eu pense. Porque eu li, então eu penso. Mas se ele age além do que eu penso, significa algo que eu nunca subiu à minha mente. Nunca subiu ao meu coração. Se eu creio na soberania de Deus, eu me entrego em atitude de fé e espero Ele fazer os seus resultados. Pastor, a gente pode ver assim uma ordem, uma palavra vindo direta do céu, ali em Mateus 17:5. Mas diz, não cuideis que... Quando lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João estavam lá com o Senhor Jesus, e veio a nuvem e encobriu, e saiu de dentro da nuvem a voz: eis o meu filho amado em que minha alma se compraz. Sim. A ele ouve. Tá. Quando que isso tinha acontecido? Uma reunião dessa, assim, né? Então, nós temos ali uma coisa direta de Deus. Hoje nós temos aquilo escrito, mas quando aconteceu pela primeira vez, não estava escrito em lugar nenhum. Que dois homens que já tinham, vamos dizer, morrido, saído da terra, se manifestam de novo para falar como um homem que é o próprio Filho de Deus e está ali reunidos com mais Pedro, Tiago e João, mais 3 homens naturais. Essa reunião, ela tem um contingente fora do comum, impressionante. Isto é transcendentalismo, isto é soberania de Deus. E é isso que eu me preocupo em agir, em pensar. É isso que eu me preocupo em direcionar a minha fé. Embora eu seja um vasculhador da Bíblia, eu creio que Deus pode agir com a minha vida de forma que eu nunca vi na Bíblia. É isso que eu busco. E particularmente eu tenho visto bastante disso. Hoje, sem sair do alto de um morro, nós invadimos a África, invadimos a Inglaterra, invadimos Estados Unidos, estão invadindo tudo que é Japão, então nem se fala. Contatos assim do Japão. Cada semana tem uma cidade nova do Japão entrando no nosso site, tem um contato novo de gente que fala português do Japão, sem sair do alto do morro. Então, se eu me limitar, poxa, peraí, se eu me limitar eu acabo caindo no abismo, porque eu vou dizer assim, poxa, camarada tem uma igreja na Zona Sul, a igreja é grandona. O outro tem uma igreja lá no asfalto, a igreja é grandona. Eu vou ficar no alto do morro? Eu tenho recurso, eu tenho condição. Vou abrir um lugar lá embaixo no asfalto como todo mundo. Vou comprar um galpão e vou fazer a obra grande. Obra grande é quando você faz debaixo da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, alto do morro. Quanta gente desesperada. Mas então a igreja é onde? É no Santo Cristo. Mas é lá em cima do morro? É. Tem previsão de ir para baixo? Não. Tá, obrigado. De nada. Não tem fé. Teria fé se a igreja fosse lá no asfalto. Mas tem que subir o morro. E Jesus falou o quê? Vou começar a seleção pela dificuldade de chegar. Eu não abro mão disso de jeito nenhum. Sair daqui do morro é sepulcro. Só saio se ele disser, chegou a hora, vamos descer. Aí a gente desce. Eu desço com ele, mas descer sem ele eu não desço. Por enquanto eu sei que aqui ele está. Então, meu irmão, fé é o que vai gerar a operação transcendental de Deus na sua vida. Deus, você tem que estar pronto para receber de um Deus que age na soberania, em cujos pensamentos não podem ser impedidos. Ninguém pode frustrar os seus planos. Você só tem que ter certeza de uma coisa: ouvir Deus. Acabou. Ouviu? Marcha. Vai em frente. O mar vermelho vai abrir. Mas antes de Moisés não teve nenhum mar abrindo. O Rio Jordão vai abrir. Mas nunca tinha aberto antes, tinha? Elias abriu o Rio Jordão? O Rio Jordão abriu quantas vezes? 2 vezes, né? O Rio Jordão abriu 2 vezes. Mas a primeira vez que ele abriu, como alguém poderia supor que ele ia abrir?
O Mar Vermelho abriu uma vez. Como alguém poderia supor que ele ia abrir? Fé é isso. Fé é isso. É você ter base em um Deus tremendo. A Bíblia te dá uma base, mas eu te digo uma coisa, meu irmão. A Bíblia te dá uma base superficial. Por quê? Porque um livro não pode revelar a grandeza desse Deus que nós servimos. Não pode. Não tem palavras que traduzam a grandeza desse Deus. Não tem homens que consigam ser instrumentos tão poderosos para traduzir a grandeza desse Deus. Todos nós seremos durante a nossa vida uma fagulhazinha aqui, uma fagulha outra ali, mas Deus habita em luz inacessível, Ele é tão tremendo, tão transcendental, que ninguém sequer pode ter acesso a Ele. Isso é coisa fora do comum. Um Deus que criou esse universo, como? Você não tem noção do que é o universo. Um Deus que a Bíblia diz que Ele é Pai da eternidade. Quer dizer, é algo que eu não posso descobrir nem o princípio, nem o fim. E Deus é Pai, Ele é o Criador disso, que não tem princípio e não tem fim. Então eu não posso limitar o meu Deus a nada, eu tenho que ter fé. A Bíblia me dá o passo inicial para eu desenvolver a minha fé, mas depois eu tenho que caminhar. Se eu me limitar, meu irmão, não vou a parte alguma. Só para lembrar, Eliseu, né, depois de morto, ressuscitou. Nunca vimos isso na palavra. Sim, por aí, jogaram lá um menino, né, na cova de Eliseu. Aí o menino bateu nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Está aí antes disso. Aonde que aconteceu isso? Então aquele momento foi tremendo. Foi uma operação de um Deus transcendental. Ninguém imaginou que aquilo fosse acontecer. Aconteceu? É esse o Deus que nós servimos. Fé é isso. Fé é quando você olha para o infinito, quando você tem uma esperança, quando você não vê como a coisa vai acontecer, mas você diz, vai acontecer. Quando eu estava preso, eu cansei de falar isso lá dentro da prisão, eu falei assim, olha, na hora que o meu Deus disser, abre, não tem cela que me segure. E eu dizia, e eu sei que eu vou sair daqui breve. Ah, vocês botaram advogado? Eu falei, eu botamos advogado, mas ninguém está preocupado com advogado. Eu não vou sair daqui por advogado, vamos sair daqui pelo poder de Deus. Por quê? Deus mostrou que foi o propósito dele nos jogar lá. Deus mostrou tudo, nós sabíamos de tudo. Já vinha falando com antecedência, né? No dia que antecedeu a prisão, houve uma revelação poderosa e eu já estava esperando. Porque eu sabia que ninguém ia ficar durante muito tempo quieto com as coisas que eu estou detonando na internet. Não tem ouvidos que aguente aquilo muito tempo. Espera só mais um pouquinho então que você vai ver. Vai ter viaturas encostando aí quase que todo dia de culto. Para intimidar. Mas eu não sou homem de sofrer intimidação. Pode vir aí com touca ninja. Se vier com touca ninja, eu convido ele para entrar aí. Quer entrar, aceitar Jesus? Pode entrar com touca ninja, pode entrar o que for. Aqui não tem homem que olha para trás, aqui só tem homem que olha para o alto. Então, Deus mostra tudo com antecedência. Agora, quando os homens encostarem na porta de AR-15 Touca Ninja, nós vamos poder escolher aonde quer sentar. Hoje está apertado, né? Vai chegar uma hora que você vai chegar assim, senta ali na frente. Não, eu quero ficar aqui atrás. Pode ficar. Espera só mais um pouquinho. Não é até o fim do ano, não. Falei só mais um pouquinho. Então, meu irmão, vamos seguir aqui então. Resultados da fé na página 6. Primeira coisa que o autor coloca aí é a salvação. Claro, né? Aquele ladrão lá da cruz, ele manifestou um lampejo de fé. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Opa, hoje mesmo te estarás no paraíso. A fé dele foi uma fé fundamentada. Foi uma fé sólida. Por quê? Porque ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus não era deste mundo, reconheceu que Jesus tinha um reino. Isso é demais. Naquela condição,
olhou para Jesus, quase morto, coroa de espinhos, zombado, escarnecido pelos sacerdotes que ele conhecia, que estavam lá na frente, os próprios sacerdotes zombando de Jesus e aquele ladrão lá da cruz vendo. Ao invés de ele dar crédito aos sacerdotes, ele deu crédito àquele Jesus pregado, todo despedaçado, como Isaías diz, Isaías 53. Ele dá crédito àquele Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então aquele homem manifestou uma fé fundamentada, sólida. E o outro do lado diz assim: ah, tu não és o Cristo? Desce da cruz e salva nós também. Enquanto um tem o olho no alto, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Está pensando no alto? O outro diz assim: desce da cruz e salva-te a ti e a mim também. Um está querendo voltar para a terra, enquanto o outro está querendo ir para o céu. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. A visão dele é o céu. O outro diz: não, desce da cruz e salva-te a ti e a nós também. Cadê a fé? A fé de um não tinha sentido, porque estava querendo uma salvação para voltar ao mundo normal. A fé do outro tem sentido, porque ele quer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. São dois tipos de livramentos diferentes. Um está querendo ir para o reino e o outro está querendo voltar a viver uma vidinha medíocre. É possível uma pessoa, sem estar enquadrada numa igreja, sem fazer parte do grupo religioso, ela ter uma fé em Deus que cura? Eu não creio. Por que eu não creio? Veja bem, não é que eu vá dizer para Deus, longe de mim, como Deus vai operar ou deixar de operar. Eu sou uma formiga no meio de um planeta, sou eu que estou aqui para dizer para Deus o que Ele vai fazer. Porém, embora eu também veja que Deus não é obrigado, porque Ele é transcendental, Ele não é obrigado a criar regras, porém, eu vejo Deus respeitando certas regras. Eu vejo Ele respeitando certas regras. Então o camarada vive a vida dele. Aí essa pessoa vai ter uma fé que vai, sei lá, curar alguém, ou curar a si mesmo, ou vai orar por alguém e esse alguém ficar curado. Como que ela tem uma fé dessa se ela não anda com Jesus Cristo? Aí a pessoa diz: não, mas eu tenho muita fé em Deus, eu leio Bíblia na minha casa. Tá, então tá bom. E as regras que Deus criou? De levantarmos como mestres, ou enfim, os critérios ministeriais que Ele criou. Ele ignora tudo, porque essa pessoa aqui disse que pode buscar Deus na sua casa. Ela tem a Bíblia, então ela pode ler Bíblia só na sua casa. E acabou a história, ela resume a vida dela do jeito que ela quer. E nem aquelas pessoas que dizem: eu sirvo a Deus da minha maneira. Ora, e as regras bíblicas? Jesus edificou a sua igreja, mas agora eu já posso desprezar a igreja. Jesus levanta sacerdotes, mas eu posso desprezar os sacerdotes. Então, eu particularmente não creio. Não que eu diga que Deus não possa fazer. O fato é que até o dia de hoje, 22 anos de caminhada evangélica, eu não vi ninguém nessa situação. Já ouvi e fui de perto para ver. Já ouvi e fui de perto para ver. E todas as maravilhas que tinha um bando de gente dizendo, nas muitas vezes que eu fui ao local, não houve nada. Tinha uma igreja aqui embaixo que diziam assim, um tal de Nunes aí, um verdadeiro mercenário, pilantra mesmo, lá perto do Mundial. É um pilantra, sabe que não tem chamado e está com porta aberta assassinando vidas. Esse camarada, lá na igreja dele tinha profeta. Que fulana profetizou, ciclana profetizou. Eu falei: fulana? É mesmo? Eu vou lá. Quero ver essas profecias de perto. Aí fui o primeiro dia. Parecia que tinha entrado num túmulo. Não teve profeta naquele dia. O Espírito Santo ficou intimidado comigo, ficou com vergonha. Não, esse cara não estou com vergonha dele, não vou profetizar não. Voltei no outro dia. Tá lá, os profetas estão lá, mas ninguém teve coragem de ir lá na frente pegar o microfone. No terceiro dia, fui lá, ninguém, não tinha Espírito Santo, não tinha nada. O culto aconteceu, mas não teve profecia para ninguém. Todo dia tinha enxurrada de profecia, mas nos 3 dias que eu fui lá, não teve uma. Eu acho que muita gente é profeta,
Mas sinceramente, meu irmão, eu quero ver profetizar na minha frente. Quero ver abrir a boca e dizer assim, diz o Senhor, na minha frente. Porque se não for o Senhor, vai ter que ficar envergonhado. Eu já fiz isso uma vez. Já fiz isso 2 vezes. Uma em Vicente de Carvalho e outra aqui no Santo Cristo. E quantas vezes tiver que fazer, se Deus mandar, eu faço. Só se Deus disser assim, fica calado. Fico calado. Mas se Deus der a unção, a autoridade, meu irmão, vai ter que engolir. Vai ter que engolir. Agora, eu já fui num lugar em que eu vi um mundo de falsa profecia. Foi uma coisa impressionante. O Espírito Santo disse assim, fica calado. É tudo falso, tudo mentira, mas fica calado. Fiquei calado. Agora, tem muita gente por aí, profetizando, falando um monte de coisas, mas não está enquadrado nos princípios do Evangelho. Então eu questiono. Gente vivendo em adultério, gente vivendo em mentira, que está profetizando, né? Ah, Deus me deu a unção de cura. É mesmo? Por quê? Ah não, eu orei por fulano, orei por ciclano. Cadê os fulanos, cadê os ciclanos? Ah não sei, está por aí, foi em tal lugar. Eu não, quero ver a coisa. Entende? Então, existem regras. E eu não creio que uma pessoa possa atingir uma determinada fé fora dos conceitos do Evangelho. A base é a Escritura. Se você não partir para essa base, meu irmão, a sua fé ela não existe. Ela é uma piada, ela é uma brincadeira. Agora, aí, pelo Santo Cristo, diminuíram as profetadas. Diminuíram. Mas eu contribuí muito para isso. Contribuí muito para isso. Nas igrejas por aí, o fulano está profetizando, eu falei assim, manda um recado para ele. Diz para ele vir profetizar na minha igreja. Ele tem o dom mesmo, Deus está usando ele, manda ele lá em cima, sobe o morro mais um pouquinho, vai profetizar lá. Já teve muito profeta aqui dentro, meu irmão, que eu tive que dizer para ele assim, meu irmão, para de enganar os outros. Para de enganar os outros. Por quê? Porque você está vendo a vida da pessoa fora das regras de Deus. Aí outra coisa, você não tem autoridade para repreender ninguém se Deus não te der essa autoridade. Porque o Espírito Santo não repreende o Espírito Santo. O Espírito Santo não te dá autoridade para repreender quem fala em nome de Deus. Quem fala em nome de Deus, e Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, o que vai acontecer? Eu não vou ter autoridade para repreender o próprio Deus. Dizer assim, cala a boca. Eu não tenho essa autoridade. Deus não me dá essa autoridade. Se eu tentar falar, a minha garganta trava. Eu sinto que não posso falar, mas quando eu sinto que posso falar, acabou a história. Então, fé, ela traz o resultado pela sua atitude. O ladrão da cruz, as repreensões, mas a fé vem por conhecimento. Só para nós concluirmos aqui, fala aí no item B da página 6, fala de conversão interior, seriam conceitos que tem que mudar. A vida do camarada é sexta-feira do barzinho, tomando a cervejinha dele, no sábado é o futebol, no domingo é a praia, na quarta-feira é a roda de samba, aí daqui a pouco você diz, eu sou crente. Sou crente. Aí tu tá, o que mudou? Mudou nada. Mas a Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, isso é uma conversão. Conversão de valores, conversão de atitudes. Como vai dizer no próximo item aí, conversão exterior. É o testemunho. Você tem que mudar a sua linguagem, isso não é naturalmente, isso muda mesmo espiritualmente, porque o homem é produto do meio. Naquele ambiente que você convive, você acaba sendo influenciado por ele. Se você está num ambiente que todo mundo fala palavrão o tempo todo, meu irmão, daqui a 4 meses você está falando palavrão também e nem percebe que falou palavrão. Agora, se você está num ambiente de igreja, daqui a pouco você, ao invés de bom dia, já está dizendo a paz do Senhor. Você é influenciado quando realmente existe na sua vida uma conversão. Muda muita coisa, a sua calma, a sua paz, os valores vão mudando. Então, a fé, ela gera isso, essa conversão.
tanto nos conceitos interiores quanto no testemunho, é o que chama aí conversão exterior. Depois vai falar até conversão dos ídolos, né, etc. Mas aí já é uma outra história. Isso, na verdade, é praticamente imediato. Quando alguém se depara com os conceitos da Bíblia, acaba a invocação dos mortos, o espiritismo, acaba a idolatria, rezar a missa, batismo de crianças, essas coisas acabam meio que instantaneamente. Mas o que eu vou assim dizer que demora um pouquinho mais é essa parte aqui dos conceitos, e do testemunho. E aqui eu quero inclusive alertar você, meu irmão, que nesse sentido tem que haver um pouquinho de paciência. A conversão, em alguns pontos, ela tem que ser instantânea. Algumas coisas têm que acontecer de imediato. Outras não vão acontecer de imediato. Se você olhar para a sua própria vida, você vai ver que você foi deixando conceitos devagar, foi entendendo devagar, à medida que ouvia uma pregação, à medida que ouvia um hino, à medida que lia a Bíblia, todo esse complexo que opera dentro do meio evangélico, à medida que você foi conhecendo eles, a sua vida foi mudando gradativamente. Você diz assim, poxa, aqui está escrito isso, então eu não posso mais fazer isso. E aqui está escrito isso, e então eu não posso fazer isso. Você não diz, eu aceitei Jesus, largou tudo, largou o mundo de vez. Não, você tem que entender a doutrina do Evangelho e entender o que você pode e o que você não pode fazer. Você vê que tem pessoas que se convertem sem entender a doutrina do Evangelho. Aí o camarada diz assim, passa um e diz assim, Ô irmão, vamos jogar a bola? E está amarrado, vai poder no sangue de Jesus. Porque ele acha que ele se converteu e não pode mais jogar uma bola. Ô irmão, vamos pegar uma praia aí, a poder no sangue de Jesus, para trás de mim, Satanás. Porque ele acha que ele se converteu e ele não pode mais ir numa praia. Entendeu? Ele se converteu aqui. Aonde que tem essa doutrina? De que você se converteu, não pode mais praticar um esporte, não pode mais desfrutar de uma visão da natureza, ir numa praia, dar um mergulho, ir numa piscina. Aonde que tem esse conceito? Então a pessoa precisa caminhar devagar, entender essas coisas. Às vezes ela se converte numa igreja que tem essa doutrina. Ó, irmão, tu agora é crente, não pode mais andar de bermuda, não pode mais andar de camiseta, crente tem que se vestir de terno e gravata. Aí você vê esses escândalos todos que existem por aí, esses horrores todos. Então, meu irmão, essa conversão, os conceitos e o teu testemunho, ele tem um tempinho para crescer e aparecer. Não existe aqui nessa área, a conversão não é tão instantânea. Em algumas coisas são de imediato. A pessoa que está andando em adultério, ela não precisava nem se converter para saber que estava errado. A pessoa que está andando em mentira, ela não precisava nem se converter para saber que está andando errado. Entende? Agora, há casos e casos. Então tem que ter paciência. E tem gente que não tem essa paciência, vamos assim dizer, com o novo convertido, né? Embora a nossa missão não seja evangelização, mas sempre aparece alguém aí em nosso meio que é novo convertido, que nunca andou por nenhuma igreja, e está chegando aqui pela primeira vez. Então tem que ter paciência. Eu já vi numa igreja um irmão levando a maior bronca do diácono. Olha, uma atitude que o rapaz teve lá, um vocabulário que usou. Ô irmão, isso não é linguagem de crente, não. Realmente não era linguagem de crente. Mas o camarada tem uma semana na igreja. Será que eu não posso ter paciência? A linguagem dele não era de crente. E a atitude do diácono? Quem deu a ele a autoridade de falar assim com o seu próximo? Então os dois estavam errados no meu ponto de vista. Então tem coisas, irmãos, que vai haver uma conversão e tem que haver. Mas é com mais calma, com paciência. E é aí, irmão, que eu quero dizer uma coisa para você. Que cada um tem o seu chamado ministerial. Cada um tem o seu chamado ministerial. A minha esposa deslanchou aí uns dias aí em cima de algumas pessoas. E até falou assim para uma pessoa: eu não sou pastor de vocês. E a pessoa dizia assim: mas o pastor me ouve. E ela falou assim: não, mas eu não sou teu pastor.
E não é mesmo. Pastor sou eu. Sou eu que tenho o ouvido preparado para ouvir todo mundo, não a minha esposa. Ela não é pastora. Ela não recebeu essa graça. Ela não recebeu essa unção. A pessoa chegou aqui, falou um monte de besteira. Inclusive sumiu daqui. Que bom para eu não ter trabalho de apontar o caminho da rua. Menos mal. Falou um monte de horrores. A minha esposa deslanchou em cima dela. Ah, mas o pastor me ouvia. A minha esposa falou, mas eu não sou teu pastor. Cada um tem o seu chamado. Pode falar certas coisas, pode falar para mim à vontade, e eu só ouço. Mas vai falar para o outro irmão da igreja para ver se ele vai só ouvir. Ele não foi preparado para a posição que eu estou. Lembra daquela pregação que eu dizia que eu era falso? Não é que eu seja falso, é que eu ignoro. A minha maneira de ignorar as coisas. Eu tenho esse chamado. Eu sou um pastor. Eu fui chamado para parar na frente de uma igreja. Então eu ouço o camarada que é educado. Eu ouço o mal educado. Eu ouço que tem postura de crente. Eu ouço que não tem nenhuma postura. Eu ouço aquele camarada que pensa que pode me comprar. Eu ouço aquele que é submisso. Eu ouço todo mundo. Eu fui preparado para isso. Eu sei ouvir a ovelha, eu sei ouvir o leão, eu sei ouvir o tigre, eu sei ouvir o urubu e a águia. Eu fui preparado para isso. Agora, irmão, se você tem reclamações, faça a mim, não faça a minha esposa. Ela não ouve muito bem essas coisas. Vem para mim, quer falar? Pode falar à vontade, eu vou te ouvir. Mas não chama outras pessoas do ministério para se desabafar. Eles não vão te ouvir. E eles não têm que te ouvir. Eles não foram chamados para isso. Quem mandou você ir até eles? Isso é maturidade. Entende? Então, eu tenho fé para agir de determinadas maneiras. É o que Jesus tratou comigo, pela palavra, pela revelação, pelo que ele me ensinou. Outras pessoas não têm. Por exemplo, teve uma época no começo da igreja aqui, eu tive que vir constantemente nesse púlpito e pedir para os irmãos da igreja não me defender. Quando Deus nos trouxe o ministério da revelação, da restauração, que começamos a soltar CDs pesados por dentro das igrejas, pelas ruas, por tudo que era canto, caixa de correio. Tinha gente por aí falando mal de mim, de tudo que era jeito. E tinha gente da igreja discutindo com o pessoal por aí. Eu fui obrigado a vir no público e dizer, irmão, não me defendam. Deixa quem quiser falar. Porque essas mesmas pessoas, muitas vezes, passavam por mim e falavam um monte de coisa. Ó, entrava por aqui e saía por aqui. Mas, quando falavam com um membro da igreja, estava dando discussão no meio da rua. Porque o membro da igreja não foi modelado para ouvir o que eu fui modelado. O membro da igreja não foi preparado para ignorar que eu ignoro. O camarada chega, tu é feio. Poxa, obrigado, irmão, vai com Deus. Tu não vale nada. Amém, irmão, que Deus te abençoe. Eu fui preparado para essa obra. O meu foco é outro. Eu não vou me preocupar com uma formiga, se eu sei que lá depois da esquina tem um dragão para me matar. Eu vou gastar minha força com a formiga? O que a formiga pode fazer? A ferroada da formiga eu consigo ignorar. Pior é o fogo do dragão. Então, meu irmão, tem que saber que a sua caminhada, a sua fé, ela vai te preparar para o ministério que Deus tem, para os propósitos que Deus determinou para a sua vida. Você tem que seguir em frente, caminhar, esperar Deus revelar, porque Ele reparte a cada um segundo a sua própria capacidade. Eu fui capacitado para ouvir e até ignorar. Quando Deus não dá uma palavra, eu ouço, o camarada xinga toda a minha geração, me chama de índio, me chama de pai de santo, diz que eu tenho nome de caboclo. Sabe, se Jesus não dá uma palavra para mim, pegar o machado e rachar ele no meio, eu ouço, depois ele vai embora, some, acabou a história. Saiu feliz da vida, diz que disse um monte de verdade na minha cara, e eu tô nem aí para ele. Agora, quando a pessoa abre a boca e Jesus diz assim, racha com ele, aí é diferente. Então, porém outras pessoas não, elas não vão ouvir o Jesus dizer assim, deixa pra lá. Eles só vão ouvir Jesus dizer, racha. Então, meu irmão, cada um é preparado para uma obra e isso também tem a ver com a fé.
Tem gente que diz assim, se alguém me disser, não, eu não levo desaforo para casa, eu levo, eu pego, ponho na mala e levo. Eu levo o desaforo para casa, mas o meu Deus não leva. Eu tenho essa fé, essa consciência. Muita gente, você não vai fazer nada? Eu tenho um Deus que diz que é o meu advogado, deixa ele fazer. Eu tenho um Deus que é o meu juiz, deixa ele fazer. Agora, na sua cabeça, isso muitas vezes não funciona. Não, meu irmão, você falou, você vai ouvir. Eu só disse isso, você falou, vai ouvir lá dentro da delegacia, lá eu disse. Falei, ó, tô quieto, me deixa quieto que eu fico quieto. Mas se falar, vai ouvir. Falei isso pro delegado. Porque lá era para isso. Entendeu? Lá era para isso. Agora, outros, um inspetor, outra pessoa lá, falaram um monte de coisa. Queria entender isso aí, quer entender? A nossa doutrina na igreja é essa. Eu dei aula lá dentro da delegacia. Agora, cada um é preparado para uma obra. Amém? Nosso horário já foi. Vamos então ficar por aqui.